tarde. Tem alguém que está aqui que não veio de manhã? Levanta o braço. Ok, todos que estão aqui são sobreviventes da manhã, né? Com aquelas duas jovens que estão ali, chegaram agora. Então, hoje à tarde, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre desfazendo os mitos do matrimônio, é o nosso assunto. E existem muitos mitos que colocam para nós acerca do matrimônio. Por exemplo, um muito comum é dizer que basta amar, basta ter amor no casamento para tudo dar certo. Este é um mito, que na realidade, embora não seja muito romântico dizer isto, não, somente o amor não é suficiente para manter um casamento. Então vamos lá. A gente sabe que dentro de qualquer matrimônio participam, exatamente porque são pessoas que estão se unindo, pessoas humanas, claro, né? O matrimônio é uma mescla de elementos humanos com elementos divinos. A igreja diz que o amor conjugal, ele é um amor humano e sensível, ou seja, o casamento não é uma coisa mágica. O simples fato de você casar na igreja não significa por si só que por causa da bênção da igreja tudo vai dar certo no casamento, não. Mas o casamento é algo que a gente vai construindo dia após dia. E há muitas pessoas que têm algumas ideias erradas acerca do matrimônio, e é sobre isso que nós vamos falar agora à tarde, nessa primeira parte, né? Dos mitos que existem no matrimônio. Por exemplo, um mito que tem sobre o matrimônio é aquele que diz de que o amor é um sentimento agradável e que qualquer coisa desagradável que a gente sinta não é amor, como se amor fosse sempre uma coisa agradável, e não é. Há momentos dentro da caminhada matrimonial em que você não tem coisas agradáveis, mas coisas necessárias. Há momentos dentro do nosso casamento que a gente tem que fazer o que deve ser feito e não o que a gente quer fazer. Há momentos que nós temos que optar pelo certo e não pelo que for mais agradável. Há decisões dentro do matrimônio que devem ser tomadas porque elas são certas e não porque elas me sejam agradáveis. E há muitas coisas que a gente decide dentro do casamento que às vezes eu nem concordo muito com elas, mas por amor a Deus eu faço. Então, o mito de que o amor é um sentimento agradável e de que esse sentimento vai perdurar o casamento todo, que não vai mudar, isto é um mito, porque a gente sabe que inclusive a pessoa que tenta medir o amor conjugal pelo sentimento, nós falamos um pouco sobre isso ontem, quando falávamos da paixão. Isto gera uma grande instabilidade no casamento, porque há dias que a gente amanhece realmente sem. Há dias que você amanhece animado, há dias que você amanhece alegre, há dias que você amanhece feliz, mas há dias que você também amanhece de mau humor. Há dias que você está calado, há dias que você não quer conversar, quer pensar um pouco. E se o casal, o cônjuge, não tiver maturidade para lidar com isso, e até entender que a pessoa que está lá, a pessoa com quem eu casei, é um ser humano, com tudo aquilo que é ser humano, inclusive com dificuldades, com momentos de fraqueza, com momentos de cansaço. A gente se cansa às vezes, e não quer dizer que a gente não se ame porque a gente se canse. A mãe ama seu filho, dá a vida pelo filho, mas há dias que a mãe está cansada de fazer o menino para dormir, cansada de dar comida para o menino, há dias que o que a mãe quer é dormir a noite toda. Isso é muito legítimo e compreensível. Outro mito que existe é de que basta a gente ter o amor para a gente manter o casamento. Na realidade, o casamento ele precisa do amor, ele precisa da vontade e ele precisa da inteligência. Eu não amo apenas com os meus sentimentos. Amor não é a mesma coisa de estar sentindo sensações agradáveis. Há momentos que eu vou ter que fazer e tomar atitudes que são corretas pela minha vontade. Acordar 4 horas da manhã para cuidar de um menino que está chorando não é nada de romântico, pelo contrário, é complicado e é cansativo. Mas por amor a gente se levanta e vai cuidar do menino de 4 anos.
Aguentar um chefe desagradável no meu emprego, porque eu sei que se eu ficar desempregado, a minha família vai ficar numa situação muito complicada, embora a minha vontade seja de dar um chute e não querer conversar com aquele chefe que é exigente e é injusto, a minha responsabilidade de homem casado vai me obrigar a aguentar as pontas ali, até aparecer uma coisa melhor. E isto é amor também. O sentimento em relação ao meu chefe não é nada agradável. Eu nem gosto muito de ouvir a voz dele, mas por causa do amor de Cristo, da caridade de Cristo, eu devo amá-lo com o amor de Cristo. E devo aguentá-lo por um tempo, até conseguir um emprego melhor, onde eu possa, de fato, sair daquele esquema de opressão que eu estou vivendo com ele. Isto é amor também. Então, a gente não só ama com sentimento, a gente ama também com a vontade. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de relacionamento com a nossa esposa. O meu sentimento diz, eu não vou falar com ela, foi ela que errou, se ela quiser que venha falar comigo. O sentimento às vezes diz isso, mas se eu sou uma pessoa madura, porque a pessoa madura, ela não é guiada apenas pelo sentimento, pelo contrário, uma pessoa madura, ela não nega o que ela sente, mas ela não fica no que ela sente, ela vai além do que ela sente, ela sabe que não pode guiar a vida dela a partir das paixões, ninguém pode conduzir a nossa vida a partir de sentimento, é uma imaturidade total. É como a pessoa que quer acabar o casamento depois da primeira briga, casou-se, depois de uma semana tem a primeira briga, aí vai para a casa da mãe porque brigou com o marido. Isso é imaturo, não tem sentido. Terão outras, e você tem que ter a maturidade e o amor de Cristo para conseguir superar. E com o tempo, ontem eu partilhava com alguém, que quando a gente casa, logo quando a gente casa, a gente briga por qualquer besteira. Primeiro é o momento da ilusão, a gente pensa que a pessoa é perfeita, depois começa a se deparar com a realidade dela, e a gente briga às vezes por coisa boba, e a tendência, se for um casamento em Deus, é que a gente brigue cada vez menos, a gente vai se conhecendo cada vez mais, vai sabendo o que é que um gosta, o que é que o outro não gosta, começa a ter menos pontos de atrito, a tendência com o tempo é a gente ter cada vez menos briga, podemos até ter discordâncias às vezes, pensarmos diferentes, mas a gente não briga mais como brigava naquele comecinho, aquela briga velha, parece dois meninos velhos brigando, isso é uma tendência. Então o amor, ele envolve sentimento, inteligência e vontade. O meu sentimento diz, eu não vou atrás dela, se ela quiser que venha, mas a minha vontade madura diz, eu vou atrás dela. E eu me levanto e chego lá, minha filha, eu quero conversar com você. E aí você senta ao lado dela, e ela faz a cara dela número 85, que você não gosta, porque ela está chateada com você, e pelo um ato de vontade você diz, e aí, vamos conversar? O seu sentimento não é de você conversar, mas você precisa conversar. Um outro mito que existe dentro do casamento é a gente achar que somente a inteligência, a vontade e o amor são suficientes para manter o casamento, sem contar com a graça de Deus. Nós vimos ontem, o matrimônio é um sacramento, e sendo um sacramento, Deus nos dá a graça de nos manter e nos sustentar, e nos dá a fidelidade de caminhar ali. Então, triste do casal que tenta levar o seu casamento apenas com a força do braço, apenas com a força humana, você não consegue. Há momentos que tem que vir a graça de Deus para lhe dar esperança, para lhe dar forças, para lhe dar coragem, para lhe dar ousadia, para que você comece tudo de novo. Se você não for uma pessoa, querido, que esteja disposto a recomeçar sempre, você não vai conseguir levar seu casamento adiante. Porque casar é a arte de recomeçar todos os dias. É uma ilusão que se tem de que as pessoas que se amam não têm diferenças de pensamento. Tem. As pessoas que se amam, elas não brigam. E elas se amam. Claro que o que eu chamo aqui de brigas são pequenas diferenças. Não estou falando de briga onde prato vai via aérea, não. Nem estou falando da pessoa que bate, não estou falando disso não. Estou falando de diferenças normais dentro de um casamento, que o casal, se for maduro, saberá superar. Outros mitos que são muito comuns dentro do matrimônio. Por exemplo, o matrimônio é a coisa mais importante da minha vida. Este é um mito. O matrimônio não é a coisa mais importante da minha vida. O matrimônio é uma coisa importante na minha vida, mas não é a mais importante na minha vida. Há milhões de pessoas que vivem sem serem casadas e vivem bem felizes.
se eu coloco dentro do matrimônio todas as minhas expectativas de felicidade plena e total e absoluta, eu vou quebrar a cara, porque não é proposta do matrimônio conceder a mim a minha felicidade total. Há decepções que surgem dentro do matrimônio, porque exatamente a pessoa tem expectativas que o matrimônio nunca vai conseguir corresponder. Porque não é proposta do matrimônio me realizar de maneira plena e total. Uma pessoa realmente feliz, ela tem um conjunto de ações na sua vida que funciona. Primeiro, é uma pessoa que coloca Deus no seu devido lugar. Segundo, é uma pessoa que é equilibrada a nível profissional. É uma pessoa que é equilibrada a nível dos relacionamentos sociais. É uma pessoa que exerce bem a sua paternidade, a sua maternidade. É um bom esposo, é um bom marido, é um bom cidadão. É um conjunto de ações que nós vamos tomando que vai fazer com que eu me torne uma pessoa feliz. Mas se eu elejo alguma coisa da minha vida como meu matrimônio e canalizo todas as minhas expectativas de realização apenas naquilo, eu estou colocando sobre o matrimônio um peso que ele não pode carregar. E estou colocando sobre a minha esposa ou sobre o meu esposo uma expectativa que ele não vai conseguir corresponder, porque não é papel dele fazer isto. Então esse mito de que casar-se é igual a ser feliz, não é verdade. O casamento, e quando é um casamento harmônico, é uma coisa, é um elemento que pode me ajudar a ser uma pessoa mais feliz. E as pesquisas mostram que os homens e mulheres casados são mais felizes do que os solteiros. Há pesquisas que comprovam que os homens e mulheres casados adoecem menos do que as pessoas solteiras. Então, o casamento é uma coisa que nos faz muito felizes, mas atenção, não espere que o casamento seja a coisa mais importante da sua vida, porque Deus é a coisa mais importante de nossa vida. Ele é muito importante, mas não é a coisa mais importante da nossa vida. Outro mito, que eu caso para ser feliz. Eu caso é para fazer o outro feliz. Eu serei feliz na medida em que eu fizer o outro. Se eu caso pensando só na minha felicidade, nós sabemos, queridos, que a felicidade ela vem de maneira indireta. Você nunca será feliz lutando para ser feliz. Você vai ser feliz quando você se preocupar com a felicidade dos outros, quando você sair de si para ajudar os outros. A maior felicidade a gente encontra quando a gente serve o semelhante, o irmão. Ninguém é feliz dizendo, por favor, faça-me feliz, cuide de mim. Isso não gera felicidade. Isto é um saco sem fundo, porque quanto mais a pessoa dá, mais você exige. Quanto mais você exige, mais ela tenta dar, e chega um ponto que ela não consegue corresponder. Atenção, não existe nenhum ser humano na face da terra que seja capaz de dar, que seja capaz de corresponder a tudo aquilo que nós esperamos receber da pessoa. A sua mulher não é capaz de dar tudo o que você espera que ela proporcione para você. O seu marido não é capaz, porque ele não é Deus. Ele responde como homem e ela responde como mulher, com os limites, com a boa vontade. Mas há pessoas que casam com este mito e depositam no marido todas as suas expectativas de felicidade. Estou sem retorno aqui. Todas as suas expectativas de felicidade. E aí a mulher não corresponde, porque não é papel dela corresponder. Ela até deseja, mas ela tem os limites. Ou então coloca toda a esperança no meu marido, meu príncipe, ele é maravilhoso. E no dia a dia se percebe que ele é humano, ele tem limites, ele é fraco, ele é pecador. Então eu não posso esperar além do que é próprio que a pessoa me dê. É outro mito. Então a pessoa que casa para ser feliz. Repare a multidão de jovens, de homens e mulheres aí fora que casam para serem felizes. Será que eles são felizes? Um outro mito, que só o amor é capaz de manter o casamento. Não é verdade. Coloque uma pessoa cheia de amor e coloque essa pessoa cheia de amor numa cabeça imatura. Coloque uma pessoa cheia de amor, mas que não compreende as diferenças entre homem e mulher, como nós falamos hoje de manhã. Coloque uma pessoa cheia de amor, que não entende o que é ser humano, que vive só a partir do sentimento. Não sustenta. Porque inclusive o amor, ele não é etéreo. O amor, ele se encorpa, ele se encarna na minha vida concreta. O amor, ele passa pela minha vida. Não existe amor pairando no ar, não. O amor passa pela minha vida, pela minha opção de vida, pelas decisões que eu tomo. As pessoas confundem muito amor com paixão, como nós falamos ontem, né? Então há pessoas que pensam que o fato de estarem apaixonadas, a paixão vai durar a vida toda e que aquilo nunca vai acabar. E acaba.
Então, somente o amor não é suficiente para manter o casamento. É um elemento básico e fundamental, e importantíssimo. Mas junto com o amor é necessário outros elementos. A maturidade humana, por exemplo, para mim, olha o tanto de casamento que se acaba por aí, porque falta maturidade. Você encontra homem que vive ainda como adolescente. Você encontra mulher casada que vive como criança. Vocês sabem que o que caracteriza a transição da vida infantil para a vida adulta é a autonomia. Como é que é uma criança de colo? Uma criança de colo, ela é completamente dependente dos seus pais para tudo. E qual é o processo de crescimento normal, o processo de crescimento humano normal? A criança que é de colo, ela vai pouco a pouco assumindo a sua própria vida. Ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar, depois ela começa a falar, e os pais vão se alimentando e se animando com esse processo. Quando é que eu sei que uma pessoa é adulta e madura? É quando ela é autônoma para assumir a sua própria vida. A maturidade tem a ver com autonomia. A gente encontra pessoas casadas que são imaturas porque dependem ainda do pai e da mãe para manter o casamento. Por isso que é complicado você casar e continuar morando com o papai e com a mamãe. O ideal é você morar noutra casa. Camadela, nossa situação econômica não permite. Ok, vamos crescer economicamente para um dia você ir para a sua casa. Porque diz a Bíblia que nós devemos deixar pai e mãe para constituir uma família. É aquele rapaz que casa e que continua querendo almoçar na casa da mãe todo dia, embora a mulher esteja em casa e queira fazer o almoço. E ele diz que é porque está com saudade da comida da mãe. Na realidade, ele está com insegurança de assumir o novo. E ele diz para a mãe, se a mãe for uma mãe boa, que tem educado bem o seu filho, a mãe vai dizer, filho, para casa. Aí ele diz assim, mamãe, eu já estou aqui em casa. Aí ela diz, não, aqui é a minha casa, a sua casa é com a sua mulher. Se ela for uma boa mãe. Agora, se for daquelas mães possessivas, que meu filho, minha vida, ela vai dizer, meu amor, sente-se. E se contrapõe à esposa. Não tem mulher assim, né? Se contrapõe à esposa, é a sogra que defende o filho até quando o filho está errado. Não é o caso, graças a Deus, de ninguém aqui. Louvado seja Deus. Então, como é que eu sei que eu estou... Às vezes os jovens chegam para nós e dizem assim, como é que eu sei que eu estou pronto para casar? E a gente sempre responde, quando você tiver autonomia para assumir o casamento de A a Z. A de aluguel, B de bebê, C de casa, D de discussão, E de escola, aí vou passando, Quando você tiver autonomia para assumir o pagamento do aluguel da sua casa, quando você tiver responsabilidade para acolher o filho, que é o fruto natural do amor conjugal o seu com a sua esposa, aí você está pronto para casar. Mas quando você pensa que o casamento é apenas o bem bom do namoro, vai ser ótimo, aí no dia a dia surgem problemas, como uma mulher que diz, meu filho, eu preciso de dinheiro para pagar a conta da luz, e o marido não tem, e aí? Há casamentos que se acabam por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, por problema de dinheiro. Então a autonomia é o ser capaz de assumir os compromissos inerentes ao matrimônio, de todos os tipos. Assumir a minha casa, ela é simples, ela é pequena, não importa, é minha casa. Assumir a responsabilidade do meu lar, de dar comida aos meus filhos, de conseguir superar as crises que eu tenho com a minha esposa, eventualmente eu tenha, né? De conseguir superar sem estar com qualquer briguinha telefonando, mamãe de novo, mamãe, com uma bebezinha chorando para a mamãe, e a mãe, minha filha, tenha paciência, daqui a 1000 anos ele vai melhorar, minha filha. Não, há crises que sim, eu preciso do apoio do pai e da mãe, mas toda semana eu estou pedindo apoio da mamãe, toda semana eu pego, arrumo minhas malas e vou para a casa do papai, e para a casa da mamãe, porque lá, isso daí é menino velho, brincando de casar. Um homem casado, uma mulher madura, não digo que às vezes nas nossas crises, especialmente as mulheres, não haja uma vontade de voltar, especialmente as recém-casadas, né? Que ainda tem saudade da casa da mãe que deixaram, onde estava tudo tão prontinho. Eu tinha roupa lavada e passada, agora eu tenho que lavar e passar. Pois é, minha filha, é exatamente isto, lavar e passar, e limpar bumbum de bebê também. Faz parte da sua opção de casar. É assim, gente, é assim que a vida é construída, é assim que os casamentos são feitos. Então aquela visão romântica, assim, e é bom que tenha isso, é bom, o casamento também tem isso, mas a gente tem que ter uma coisa, os pés muito no chão, para a gente não estar com expectativas falsas.
Outra ilusão que dizem, é que o fato de eu rezar e eu ser de grupo de oração vai me preservar de crises. Meu querido, você pode rezar todo dia, mas há crises que são de natureza humana, que precisam ser superadas em Deus, claro. Você conhece pessoas que são casadas e são de grupos de oração que vivem ruim também. Casamentos de pessoas carismáticas que não são lá muito bons. O fato da pessoa frequentar um grupo de oração não significa por si só que está garantido o sucesso do casamento. Casamento é um investimento diário, meu querido. É diálogo diário, recomeçar diário, acreditar a cada dia, rezar a cada dia. Isso é fundamental. Claro que uma pessoa que frequenta um grupo de oração, um casal que vive em grupo de oração, ele tem muito, muito mais força espiritual para crescer, inclusive força interior para superar, do que um casal que não reza. Não há nem comparação. Os casais que são apenas católicos, que frequentam missa uma vez por domingo, têm muito mais dificuldade em determinadas crises do que aqueles casais que rezam, por exemplo, todo dia em casa, a oração do casal. Ou aquele casal que tem um grupo de oração, que frequenta uma comunidade. É muito mais fácil superar, porque a vivência cristã vai dando a mim, a esses casais, subsídios, elementos para eu conseguir lidar com aquilo que está acontecendo. Mas também eu não posso achar que pelo fato de eu ser de uma comunidade, ou ser de um grupo, eu estou isento de não passar problema, de não passar crise. Isto é um mito, porque também a crise atinge e as dificuldades atingem casais de comunidades e de grupos de oração, porque eles são humanos e estão construindo também o seu relacionamento. Outro mito, as pessoas acreditam que o matrimônio ele acontece automaticamente. Por exemplo, o que é que uma mulher precisa fazer para que o seu filho que ela carrega dentro de si, o que é que ela precisa fazer para que o filho se desenvolva? Que se ela não fizer, o filho não se desenvolve? O que é que a mulher precisa fazer, além do que é o que ela já fazia, para que o filho se desenvolva dentro dela? Nada. Dizem assim, ela tem que comer. Ela já comia antes de engravidar? O que é que ela faz? Ela fica maravilhadamente atenta ao mistério da vida que vai surgindo dentro dela de maneira espontânea. A barriga cresce sozinha, tudo vai acontecendo, ela fica, meu Deus, ela percebe que está diferente, né? Ela nota que está diferente. Mas ela vai, meu Deus, tudo vai acontecendo. Deus, a graça de Deus, né? Os mistérios de Deus fazem com que a coisa aconteça naturalmente. Tem gente que imagina que o casamento é assim, que o casamento, depois que a gente casa, vai ter um desenvolvimento natural e espontâneo, como uma gravidez. E isto não é verdade. O casamento, a gente tem que investir nele. A gente tem que compreender o que é o matrimônio, para, compreendendo-o melhor, dar a ele o que ele precisa para sobreviver, porque o matrimônio também tem que ser alimentado para viver. Aí a pessoa espera que o matrimônio aconteça naturalmente, aí diz assim, não, nós casamos na igreja, nós temos a graça de Estado, Deus vai sustentar. Deus até sustenta na parte dele, mas a sua parte, se você não fizer, ele não faz por você. Então é outra ilusão, a pessoa que acha que naturalmente o casamento no final vai dar tudo certo. Às vezes dá tudo errado. Porque não se investiu, porque não se dialoga, porque não se enfrenta com coragem as crises que surgem, porque se tem ilusões acerca do casamento que não corresponde à verdade, e por isso são ilusões. Outro erro, outro mito, é medir a minha felicidade dentro do casamento a partir das minhas emoções. A pessoa que julga se está bem ou não, se está bem casado ou mal casado, a partir do sentimento agradável que ela tem. Há momentos dentro do casamento que a gente não tem muito sentimento, não. A gente está lá pelo compromisso. O compromisso, há momentos que quem nos sustenta é o compromisso que a gente tem um com o outro. E o compromisso é um elemento do amor, porque o amor é comprometer-se. Nos momentos em que a gente, espontaneamente falando, não se sente tão inclinado afetivamente a continuar, o compromisso nos sustenta. Você imagine como seria o mundo se a igreja, pelo menos para nós católicos, se a igreja dissesse assim, não, é o seguinte, vocês podem ficar casados até o dia que não der mais, no dia que não der mais, separe e arranja outro, porque você tem direito a ser feliz. Você imagina se fosse assim, a loucura que não seria o mundo, porque na primeira crise, muitos de nós diríamos, ok, querida, eu vou arranjar outra pessoa.
Você não é o que eu esperava que você fosse. Quando você namorava comigo, você era. Mas agora que você casou, agora que nós nos casamos, há coisas suas que eu não conhecia. Então eu vou arranjar outra pessoa. Eu tenho o direito a ser feliz, sou muito novo ainda. Imagina se a igreja tivesse dito isso. E ela jamais diria, porque não é este o propósito de Deus para o casamento. Na saúde e na doença, amando-te e respeitando, está um mistério. Por que as pessoas do mundo não querem saber então de opção de casamento na igreja? Porque o casamento na igreja ele é muito mais sério, muito mais amarrado. Porque aí fora, se não der, eu separo. Aí fora eu troco de mulher como quem troca de blusa. Você não me faz mais feliz, eu casei para ser feliz. Já que você não me faz mais feliz, com licença, vou arranjar outra. E arranja. Para que eu ficar com um homem que me faz tão infeliz, muitas dizem? Eu prefiro arranjar outro homem. E graças a Deus, muitos de nós não chegamos a fazer assim, até talvez pensemos assim, porque o compromisso sacramental nos sustenta. E aí é a grande bênção do compromisso sacramental. É preferível viver junto do que casar, dizem alguns, porque se junta, separa rapidamente. Agora que casa na igreja é complicado. Todo mundo vai saber que nós fracassamos. Então o sacramento não é uma prisão, é uma liberdade. Porque o sacramento me ajuda a viver aquilo que eu fui chamado a viver. É como um filho. É uma delícia fazer um filho. Mas depois eu vou viver 30, 40 anos cuidando daquele filho. É gostoso fazer um filho. Mas fazer um filho significa acolhê-lo, inclusive nos momentos difíceis que ele passará. De doença, de dificuldade, de rebeldia. E quem ama se compromete. A mesma coisa com o casamento. A gente talvez não tenha vontade de jogar o filho pela janela, que Deus nos livre um dia de pensar até isso. Mas há momentos que a gente quer o tempo para si, para ler o jornal, para dormir mais cedo. E por que a gente não faz isso sempre? Porque o amor diz, olha teu filho. Mas a nossa vontade muitas vezes é de ficar dormindo e dormir mais cedo. Mas o nosso amor diz, eu não posso. Eu tenho que cuidar da criançada. Bora lá, turma, tomar banho. Tem que dormir cedo que amanhã tem aula. Não tem nada de emocionante aí, pelo contrário. Mas isso é o compromisso, é o amor. Então a gente não mede a qualidade do matrimônio pela afetividade espontânea. O que é afetividade espontânea? É aquilo que eu sinto sem fazer nenhum esforço. Olha, quando ele chega, basta olhar para ele, eu já fico morto de feliz, porque ele é maravilhoso. Olha o sorriso dele como é lindo. Às vezes o marido chega cansado, fedendo a suor, com uma nhaca mortal. O seu marido, minha filha. Meu amor, vai tomar um banhozinho? Não, eu vou comer primeiro, depois eu tomo banho. Você, minha filha, tem certeza? Está horrível. É o seu marido. Outro mito, acreditar que algum dia o meu matrimônio atinja uma perfeição, ou que um dia o meu cônjuge estará totalmente pronto para aí eu começar a amá-lo. É um outro mito muito presente, é assim, não, eu tenho esperança que ele melhore, não, eu tenho esperança que ele mude, aí sim, quando ele mudar eu começo a amar, porque é difícil amar como ele é, não é fácil amar uma pessoa como ele é não, é porque tu não sabe, se tu morasse lá em casa tu ia ver como é difícil, então quando ele melhorar eu amo, quem ama não pensa assim. Eu não posso esperar que o outro melhore para que eu comece a amá-lo. Quem ama, ama inclusive quando ele não melhora, porque é assim que Deus ama cada um de nós. Deus continua nos amando, embora a gente às vezes resista de querer melhorar de vida e de querer se converter. Se você esperar que seu marido um dia seja bom o suficiente para que você possa amá-lo, espere sentada. Aliás, sentada não, que sentada você já está, espere deitada. Se um dia você esperar que sua mulher esteja pronta, totalmente imaculada, sem defeito algum, sem deficiência alguma, sem dificuldade nenhuma, para aí você começar a amá-la, meu irmão, pode esperar sentado. Você vai ter que amá-la exatamente agora, do jeito que ela é. É isto o amor. O amor é isto, é amar exatamente agora, do jeito que ela está, com a fraqueza dela. E eu diria, nós precisamos até que o outro tenha fraquezas para que eu aprenda a amar ali. A fraqueza do outro acaba sendo a minha salvação, porque a fraqueza do outro me estimula a sair do meu egoísmo visceral. Nós somos profundamente egoístas. Nós queremos levar vantagem, conseguir tudo para nós. Nós somos assim. E tudo aquilo que exige, tudo aquilo que puxa, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que exige sacrifício, a gente tem rejeição.
Nós rejeitamos a dor e o sacrifício, porque dói. Então, um casamento que eu tenho que perdoar sempre. Peraí, eu perdoo 5 vezes, mas 6 vezes é demais. Um casamento que eu tenho que aceitar o outro sempre. Um casamento que eu não posso mudar. Seria tão bom você apertar o botão e viesse amanhã aquele meu ex-namorado. Aquele sim. A ilusão, né? Aquele meu ex-namorado, era com ele que eu devia ter casado. Agora casado é que eu descobri esse daqui na pessoa certa. Se fosse aquele, minha querida, porque Deus não permite, mas se Deus pudesse permitir, e fosse possível ser permitido, é uma ilusão muito grande. Não existe marido melhor do que o que você tem, para construir em você a mulher de Deus que Deus quer fazer em você. Não se iluda pensando que outra pessoa faria você mais feliz do que o que você é agora. Não se iluda pensando que aquele ex-namorado seu, aquela ex-namorada sua, seria melhor do que a pessoa que você está casado agora. Pode até ser que você tenha errado, mas agora na situação que você está, se você casou sacramentalmente, a opção que você tem de amar é ela, é esta pessoa agora, que é a que você tem. E Carmadelo, quando a gente erra, a gente descobre que errou. Tomara que essa descoberta que você fala de erro não seja mesclado pela amargura e pela decepção de descobrir que o outro tem limites, porque isso faz parte de qualquer casamento maduro. Tem gente que diz que não é a mulher, que a mulher está errada porque está magoado, está chateado, está aborrecido, aí diz que ela não presta, ou diz que ele não presta. Mas supomos que você tenha errado, mas você casou na igreja, você vai ter que assumir a responsabilidade do seu matrimônio, inclusive por causa de todos os seus filhos que estão ali, e acontece uma coisa muito bonita. Se você colocar amor onde não há amor, você vai colher amor. Eu vou desafiar aqui as mulheres e aos homens que estão aqui me ouvindo, que talvez pensem assim: eu não amo mais a minha esposa, ou eu não amo mais o meu marido. E que talvez não tenham tido coragem de dizer isto, mas já pensaram isto. E eu desafio você, durante 3 meses, a partir do dia de hoje, do dia 10 de abril, você comece a amar a sua esposa sem se preocupar com nenhum tipo de sentimento por ela. Comece a servi-la, comece a cuidar dela, comece a protegê-la, aquilo que o amor faz, aquilo que nós falamos ontem. Comece a dar gestos de amor, comece a ter com ela atitudes. Não se preocupe com o seu sentimento. Não se preocupe se aquele gesto tem uma correspondência afetiva. Comece a servi-la, comece a amá-la, comece a cuidar dela. Não fique repetindo para você que não tem jeito. Comece a cuidar dela, ame-a. Durante 3 meses. E você vai ver o que vai acontecer com o seu coração daqui a 3 meses, se você começar a fazer gestos de amor. Provavelmente, você se redescobrirá amando de novo o seu cônjuge. Faça essa experiência. Se é o caso de alguém aqui, acho que não é, mas tudo é possível. A Carmadelo não é fácil. Pois é, meu amor, mas o que foi que disse que amar é simples? Madre Teresa de Calcutá dizia: a gente tem que amar até doer. Quando dói é porque a gente está amando. Se não dói, tem que doer. O amor verdadeiro dói. Esse amor feito de flores, a coisa bem gostosinha, sem dor nenhuma, meu irmão. O amor verdadeiro, ele é muito exigente. E às vezes, gerador. Então é um mito acreditar que um dia meu marido vai estar pronto o suficiente, ou pronto para poder amá-lo. Isso é ilusão, minha querida. Se você não amar o que você tem em casa hoje, não se iluda. É o que você tem. É igual a menina que olha para o Senhor, olha para o espelho, né? A garota jovem que ainda está no processo de aceitação do seu próprio corpo, olha para si mesma no espelho, pega o cabelo e diz: Senhor, não tinha algo melhor do que isso daqui para me dar, não, Jesus? E o Senhor diz: filha, você tem que viver com o cabelo que você tem, é o único que você tem. Você tem que se aceitar como você é. Então, seja feliz com o cabelo que você tem. Eu diria, seja feliz com o marido que você tem, seja feliz com a mulher que você tem, construa isto. Não espere que ele mude para você ser feliz, porque você esperar que o outro mude para você ser feliz, você joga para o outro a responsabilidade que não é dele. A responsabilidade é sua, não é dele, não. Você joga para ele a responsabilidade: não, cuida de mim, me faz feliz. Que conversa é essa? Ele não tem que me fazer feliz, sou eu que tenho que fazer o outro feliz. Outro mito: acreditar que o meu matrimônio não dá certo por culpa do meu cônjuge ou de minha pouca fé. Sartre dizia, né? O inferno são os outros.
O nosso pecado diz que a gente sempre coloca a culpa no outro, desde Adão e Eva. Quando Deus perguntou a Adão por que ele estava se escondendo dele no paraíso, Adão disse: Senhor, a mulher que tu me destes me deu o fruto e eu comi. Adão dizia, Deus era culpado pela mulher que ele havia dado, e a culpa era da mulher que deu o fruto. Quando Deus chegou para Eva e disse: mulher, o que é que houve? Eva disse: Senhor, foi a serpente. É tão fácil nos nossos problemas matrimoniais a gente dizer que a culpa é do cônjuge. Ah, Carmadela, a culpa é do meu marido. Quando alguém me procura para falar situações particulares de matrimônio, eu sempre pergunto: eu quero falar também com o seu marido. Quero ouvir o lado dele. Quero ouvir os dois lados. E geralmente o que é que acontece? Os dois têm culpa. Não existe no matrimônio esse esquema de que só um é culpado, o outro não é. Os dois participam. Os dois participam. E os dois têm que reagir para poder salvar. Se só um quiser, o outro não quiser, é complicado. Os dois têm que querer. Os dois participam das alegrias e também das tristezas. Casamento é como duas folhas coladas uma à outra. Você tenta separar, vem sempre um pedaço da folha, de uma folha na outra folha. Experimenta juntar duas folhas de papel, de caderno mesmo, ofício, coloca cola nas faces da folha e cola uma folha a outra e deixa um tempinho. Depois tenta separar essas duas folhas para ver se você consegue separar. Aliás, você consegue, mas você rasga, ou vem partes da folha, desta folha para esta, ou desta folha para aquela. Casamento é assim. Mesmo nas separações, quando a gente puxa, vem pedaços um do outro, nunca mais a gente é o mesmo. Porque casamento é um mistério muito profundo. O fato de você não estar vivendo na mesma casa que a pessoa, não quer dizer que você esteja separado dela, não. Você está fisicamente apenas longe dele, mas você continua vinculado a ele. É uma coisa muito profunda o casamento. São duas folhas que você tenta arrancar e fica pedaços uma na outra. Converse com quem saiu de separação, como é que ela está. Escuta quem saiu de separação, homem ou mulher, pergunta como é que ela está. Ela sai toda ferida e machucada. Claro. E o outro também sai, embora às vezes não queira admitir. Então é um outro mito achar que a culpa é do outro. Não. Enquanto eu não admitir que eu também, de alguma maneira, contribuo para que aquilo aconteça, eu não vou conseguir superar. Então, a primeira coisa numa crise matrimonial é eu me perguntar a mim mesmo: meu Deus, o que é que eu tenho contribuído para que isto aconteça? O que é que eu estou contribuindo para que aconteça essa situação? É esta a primeira pergunta que deve ser feita. Um outro mito, que os filhos são mais importantes do que o próprio matrimônio. Filho é fruto. Outro dia eu disse para uma mulher assim, aliás eu não disse, ela disse para mim, ela vive muito mal com o marido, e disse assim para o filho dela: você, meu filho, que tem sangue do seu pai, vá lá procurá-lo, porque eu não tenho nenhum vínculo sanguíneo com seu pai, eu apenas me casei com ele e você nasceu, mas você não, filho, você tem vínculo sanguíneo com seu pai. E eu disse para aquela jovem senhora, já tão ferida: senhora, a senhora não tem o sangue do seu marido, mas a senhora tem um sangue mais poderoso do que o sangue do seu marido. Porque o vínculo que une você ao seu marido é o vínculo do sacramento dado pelo Senhor na igreja. Não fique pensando que este vínculo é menos importante do que o sangue físico, vermelho que passa nas veias do seu filho, não. Você não tem vínculo sanguíneo com o seu marido, mas você tem vínculo espiritual, que é mais poderoso do que o vínculo físico. Jesus fala: aquele que deixar pai e mãe terá 100 vezes mais. Pai, mãe. O Senhor fala de quê? Do vínculo espiritual. Então a mulher simplesmente diz: eu não tenho um vínculo. Tem sim vínculo espiritual com o seu marido, ele é seu esposo. Não vale nada, é verdade, mas é o seu marido. Então você tem vínculo com ele. Então o que acontece? Há esposas que vivem mais em função dos filhos do que em função do marido. Porque diz: não, filho é meu, é do meu sangue. O meu marido não. O meu marido se juntou a mim, nós somos unidos, somos casados, graças a Deus. Mas o meu filho é meu, nasceu das minhas entranhas. Mas sem o seu marido, você não teria tido filho nas suas entranhas. E às vezes acontece da mulher que se dedica tanto aos filhos que esquece o marido. Não se trata de ciúme, se trata de colocar tudo no seu devido lugar. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César, ao marido o que é do marido e aos filhos o que é dos filhos.
Os filhos não são mais importantes do que o próprio matrimônio. O que que acontece? Olha para mim. Quando a gente namora, noiva e casa, no primeiro tempo a gente olha um para o outro. Eu olho e ela olha para mim. Depois, a gente começa a se olhar muito um para o outro, a gente começa a se perceber, inclusive defeitos, fragilidades e fraquezas, mas paciência, eu te amo, vamos lá, bola para frente. Quando o filho nasce, toda a atenção fica para a mulher que está grávida. Então o marido, que até então olhava para ela, o marido começa a olhar para ela e para a barriga da mulher. A mulher que até então olhava só para o marido, olha para o marido, mas também olha para a barriga. Quando o menino nasce, a mulher começa a olhar para o menino. O pai, geralmente perplexo, olha para a mulher e depois olha para o menino. Mas ele olha para a mulher. A mulher se envolve com a maternidade, porque isso é natural nelas. Ela começa a olhar para o filho, é meu filho, ela olha para o filho. De vez em quando ela emite um olhar para o marido. O marido não consegue penetrar naquela relação, mãe e filho. Mas ele fica a observar a distância. Há um momento que a mulher precisa deixar, porque é natural que a criança recém-nascida mereça toda a atenção que um recém-nascido merece. Mas ela precisa, pouco a pouco, ela retornar o olhar para o seu marido, sem se fixar apenas no seu filho, como acontece muitas vezes. Que se fixa no filho, consegue, e muitas vezes o casamento entra em problema e entra em crise, porque a mulher perpetuou um olhar permanente no filho. Não é que a mulher tire o olhar do filho, aliás, a mulher não consegue tirar, a mãe não consegue tirar o olhar do filho. Ela está sempre com o olhar no filho, mas significa que ela tem que voltar continuamente a olhar para aquele com quem ela e através de quem ela conseguiu ter aquele presente que é o filho. E você encontra casamentos que a mulher fica, filho, filho, o menino sai daquela fase de dependência, o menino começa a crescer, e o maridão lá no canto, muitas vezes esquecido e colocado de lado. Então como é que deve ser feito? Ao mesmo tempo que a mãe olha para o filho, porque ela precisa não perder de vista o seu marido. Porque os filhos são frutos do relacionamento marido e mulher. Filho não nasce sozinho, não. Tem que ter marido para poder nascer. Claro que eu estou exagerando, mas há casais que vivem esse problema. Há maridos que foram superados pelo filho. A mulher não tem mais nem vontade de ter um marido, porque ela fica felicíssima com o seu próprio filho, que preenche todas as suas expectativas. A maternidade é algo tão forte na mulher que nada mais importa para ela a não ser mãe. E atenção, o marido é exatamente aquele que no casamento corta o vínculo da mãe com o filho e ajuda também o filho a cortar o vínculo dele com a mãe. A psicologia explica isso de maneira muito clara. O marido é aquele que prepara os filhos para se relacionar com o mundo. E o marido tem que ajudar a mulher a também cortar esse cordão umbilical. O primeiro foi cortado quando o bebê nasceu, mas esse segundo vínculo que ficou, esse segundo cordão umbilical que ficou com o filho, o marido tem que cortar, é o marido que corta, para que o filho possa autonomamente crescer como pessoa, independente da mãe. E para que a mãe também exerça seu papel de cuidar do filho, mas deixar que o filho cresça e aconteça. Porque às vezes o amor é tão asfixiante que o filho não cresce. Eu acompanho uma pessoa em Fortaleza, um homem de 34 anos, que até pouco tempo atrás vivia na casa da sua mãe. Completamente imaturo, um homem de 34 anos. A mãe deu um apartamento para ele, vive em uma situação econômica muito boa, mas o cara é despreparado para a vida. Porque a relação que ele teve com a mãe, não foi nem tanto ele com a mãe, mas a mãe teve com ele, foi tão asfixiante, que a mãe não preparou para a vida. Querendo protegê-lo, querendo amá-lo, não preparou. Então ele com 34 anos ainda continuava dependendo da mãe para tudo. E aí eu, como acompanhador dele, entrei para dizer, vamos romper esse vínculo, cara. Você vai arranjar o seu emprego, você vai ter que manter a sua própria vida, você não é um garoto, você já é um rapaz, assuma a sua vida. Aí ele saiu da casa dele para morar onde ele está morando hoje, arranjou o emprego dele, está se mantendo, mas de maneira dolorosa. E às vezes acontece isso, a gente pensa que está amando, a gente está asfixiando. O amor que asfixia, que não dá liberdade. Às vezes o amor de mãe asfixia o filho. Isso é menos comum num pai, mas também pode acontecer. Lá em casa eu estou sempre com a minha esposa e com os meus filhos. A Vânia tem coisas que ela quer fazer pelas crianças que eu digo, não filha, deixa ela fazer.
Ela precisa aprender. A minha luta lá em casa é: meus filhos precisam ser autônomos para assumir a vida, para quando eu deixar de viver, estar com eles, eles consigam levar a vida deles sós. Porque se eles dependerem de mim, eu não estou educando de verdade. Educação é a arte de tornar-se inútil. Eu tenho que educá-los de tal maneira que eles assumam a vida deles, com toda a reserva moral e espiritual que eu fui capaz de passar para eles, mas a vida é deles. Um dia eles vão ter que viver a vida deles, casar e fazer o que eles querem fazer. Eu não posso segurar meu filho para sempre. Um dia ele vai ter que ir, eu quero que ele vá. E mães, liberem os filhos de vocês para que eles possam ir. Eles precisam ir. A mãe que segura, não é porque eu amo, meu filhinho, o rapagão de 25 anos, meu filhinho. Tenha paciência, o garotão é um homem, rapaz, deixa o homem. Com a pessoa que está ao outro lado, você já conheceu experiências assim, já viu? Eu estou exagerando, o que você acha? Conversa de 2 em 2 aí sobre isso, vai lá, para tirar o sono. No playground, a criança pequena de 4, 5 anos quer subir num brinquedo. O pai diz assim: suba, meu filho, vá para o playground. Aí a mãe diz: cuidado. Aí a mãe diz: não, meu filho, você não vai, que é perigoso. Aí o pai diz: minha filha, é bom que ele vá, meu filho. Ele deve ir. Aí como é que fica um pai responsável? Suba. E ele fica discretamente perto. Ele deixa o menino subir, mas ele está lá para segurar se ele cair. A criança precisa ter a experiência de descobrir que ela é capaz. Mas o que acontece? Nós amamos tanto os nossos filhos que não permitimos a eles, não damos a eles a chance deles errarem também, descobrirem por eles mesmos. Há um tempo atrás eu fui num shopping em Fortaleza, minha filha queria um daqueles brinquedinhos que é um elástico que você solta, a pessoa vai lá em cima. E ela olhou, a gente estava lanchando, aí passou uma criança subia assim. Aí a gente viu, a gente estava na parte superior do shopping, desceu. Aí olha, gente, que legal, e tudo bem, aquela coisa, né? Aí a Clara, que é minha filha mais velha de 6 anos, disse: papai, eu quero ir. Aí eu olhei para a Vânia, aí a Vânia, perigoso, né? Eu disse: filha, você quer ir? Quero. Vamos lá embaixo. Descemos, cheguei lá e fui avaliar, né? Tem perigo? Não tem? É responsável? Não é? Quem está cuidando? Como essa é segura? E fiquei observando sem dizer nada. Depois que eu avaliei que havia segurança, porque também eu não posso expor meus filhos ao perigo. É papel meu de pai protegê-los, mas não de super protegê-los. Eu devo protegê-los, mas não super proteger. Quando eu avaliei que não tinha problema nenhum, eu disse: pode ir. Aí a Clara ficou morta de feliz e eu fiquei também, os outros não quiseram, porque era R$10 cada, era uma fortuna. Então só uma quis, é ótimo, né? Se fossem uns 3 seria 30. Mas só uma quis, as outras ficaram com medo. A Esté com medo e o João Pedro, que é menorzinho, 3 anos com medo. Ótimo. Pode ir, minha filha. Pode ir. Papai, estou com medo. Medo o quê, menina? Vai ser ótimo. Eu também estava com medo. Mas eu sabia que ela queria, ela precisava ter. Aí ele subiu, aí ele tem muita segurança, né? Eles amarram, não sei o quê. E tem uma pessoa com a criança que vai soltando devagarzinho, até ela se acostumar, depois eles vão lá, aumenta o ângulo, até que ela vai bem alto. E como foi bom para ela, sabe, ela ter tido essa experiência. E eu fiquei lá embaixo, eu e a Vânia morrendo de medo, claro, mas ao mesmo tempo nós sabíamos que era importante que ela fizesse aquilo. E ela ia morrendo de medo, e só, aí do meio para o fim já estava morta de alegre, dava a Deus e tudo, e a gente também, morto de aliviado, glória a Deus, escapamos, ela e nós, né? Que bom. E quando ela desceu, o papai estou todo me tremendo, eu digo: minha filha, é assim mesmo. A gente se treme, mas valeu, parabéns, é isso mesmo, ela morta de feliz, que bom. É uma oportunidade, coisas desse tipo que às vezes a gente não permite que o filho, a gente não dá a menor chance e pensa que isso a gente está amando. Geralmente pessoas assim saem super protegidas, não são autônomas, não assumem a vida. Aí você encontra um homenzão de 20 e poucos anos, casado: mamãe, o que é que a senhora acha? Eu estou na dúvida se deve vestir a calça branca ou preta. Eu estou indo para um casamento, mamãe, eu não sei se a gente deve usar um terno assim. O que é que a senhora acha, mamãe? Mamãe, me diga uma coisa, a gente pode comer aí domingo? Mamãe, também uma coisa, a senhora pode me emprestar R$20 para eu terminar de pagar a conta de luz? Eu não consigo o dinheiro todo. Ah, mamãe, diga para o papai que eu mando um beijo para ele, viu? Tchau, mamãe. A filha e a mãe: tchau, meu filho, meu filho, minha vida. Não é o caso de ninguém aqui. Espero. Há mulheres que casam
Outro dia uma mulher chegou para mim, descobri que eu não casei com um homem. Aí eu digo, o quê? Você não casou com um homem? Não, eu casei com um menino, com um corpo de homem. Existem homens que têm corpo de homens, mas você conversa, você avalia, é um menino. Medroso, inseguro, que não assume a vida. Há homens que não casam por medo do compromisso. Morre de medo de se comprometer, de não corresponder. Pode ir atrás, geralmente a formação deformada em casa. Não é por culpa não, não é maldade não, é falta de esclarecimento. Outro mito é que é possível construir um matrimônio sem passar pelo sair de si. E sem matar o maior inimigo do matrimônio. Qual é o maior inimigo do matrimônio? Egoísmo. O maior inimigo do matrimônio não é o pouco dinheiro não, viu gente? É o egoísmo. O egoísmo é mortal dentro do casamento. Um outro engano, atenção. Querer construir um casamento sem sacrificar totalmente ou parcialmente minha autorrealização. Por favor, agora me escutem com atenção. Há homens e mulheres que casam, que querem continuar vivendo como solteiros, embora casados. Que querem se autorrealizar e muitas vezes querem se utilizar do matrimônio para se autorrealizar em busca do sonho, da realização do sonho pessoal dele. E ele está disposto a pagar qualquer preço, inclusive o sacrifício da própria família, para ele realizar o sonho dele. Quando eu caso, eu tenho que estar disposto, inclusive, de sacrificar os meus desejos de autorrealização, que são legítimos, mas são inferiores a um compromisso mais importante que eu tenho, que é o meu casamento. Eu digo para o homem que casa e que vive estudando feito um desesperado, com pós-graduação, com especialização, com doutorado, que trabalha feito um condenado, que não tem tempo para a mulher nem para os filhos. O que é que adianta tu ganhar o mundo inteiro e vir a perder a tua alma ou a tua família? É a pessoa que fica, que casa e quer manter na mesma autonomia de solteiro. Eu conheço em Fortaleza um rapaz que casou, que todo domingo ele quer passar o dia jogando futebol. Ele sai de manhã com o time do bairro e só chega de tardezinha. Eu chego lá para a mulher e digo, cadê teu esposo? E ela disse, tu não sabe que domingo é dele? Eu nem vejo meu marido no domingo. Eu não estou falando da pessoa que vai para o jogo à tarde no domingo, uma vez na vida, ou mesmo que vá sempre. Eu estou falando da pessoa que teme viver como solteiro, embora casado, que não assume a vida. Há famílias que quem segura as pontas é a mulher segura as pontas todas porque o marido não consegue. Não consegue porque ele não é autônomo, ele não aprendeu a ser autônomo, o pai dele não ensinou o que é cuidar de uma família. Então a mulher faz tudo, cuida de tudo, está errado. Os dois precisam cuidar, mas quem é responsável é o marido. A minha esposa trabalha como eu trabalho, mas se por uma razão qualquer ela ficar desempregada, sou eu que tenho que batalhar para suprir o que eu perdi com o salário dela. Porque, rigorosamente falando, a responsabilidade é do marido pela família. A mulher auxilia, a mulher apoia. Hoje em dia não dá para ficar só marido trabalhando. Infelizmente tem que trabalhar marido e mulher para poder manter a situação, a família, é difícil. Mas a responsabilidade final é minha, é do marido, é do homem, não é da mulher não. Aí o marido joga tudo para a esposa e fica esperando que a coisa se resolva naturalmente. Você tem que ir à luta, meu irmão, vá à luta. Busque seu emprego, vá à luta, brigue, cara, assuma a sua família. A sua esposa, ela lhe auxilia, ela lhe dá o apoio. É fundamental que você conte com a ajuda dela, inclusive com o salário dela. Mas não jogue para ela a responsabilidade, porque não é essa a responsabilidade que Deus deu para ela. Você não tem culpa de estar desempregado, mas você pode ter culpa de ter se acomodado. Você não tem culpa com o que fizeram com você quando você era mais novo. Talvez os seus próprios pais não lhe educaram da maneira correta, mas você é responsável hoje para mudar o que fizeram com você. Você não pode mudar o que fizeram no passado, mas pode mudar o seu presente, para que o presente não seja apenas uma repetição do que você foi no passado. Você tem em suas mãos a possibilidade de ser diferente. Talvez mais dificilmente por causa de toda a carga que você traz da sua família e do seu passado, mas você não pode continuar culpando o passado pelo seu presente insatisfeito, ou pela falta de vitória no seu presente. Lute, rapaz, vá à luta, vá à luta, vá à luta, você mulher também, vá à luta. Não, o Senhor vai cuidar de nós. Deus cuida através de você, querido, não cai dinheiro do céu não. E, Senhor, eu vou jogar para cima, aquela pessoa que quer dar dinheiro, mas não quer dar dinheiro para a obra de Deus, eu vou jogar dinheiro para cima, o que ficar é teu, o que cair é meu. É mais ou menos a mesma coisa. Não, o Senhor me deu uma palavra que eu deveria casar, eu casei, Ele vai cuidar.
Cuide você, o Senhor cuida, você tem que fazer a sua parte. Isso não é mágica não, rapaz. Então não tem como você construir um casamento de verdade sem passar pelo sacrifício. Muitas vezes você vai ter que deixar de fazer uma faculdade à noite para estar mais em casa com a família. Para dar assistência à esposa que está doente, por exemplo, ou que está precisando de mais atenção da sua parte. É um sacrifício. Mas há maridos que não querem pagar este preço. Não, não, senhora. A minha faculdade, a minha pós-graduação, meu doutorado, eu vou até o fim. E a mulher, mas meu filho, você não percebe, as crianças estão sentindo muito sua falta, você viaja para fazer esse curso, fica o final de semana fora, elas estão, não me importa, eu quero cumprir. Quando eu estiver formado, eu vou retribuir em dinheiro que elas estão sentindo falta agora. Olha, eu não conheço nenhuma criança que sofra, que tenha traumas, porque o seu pai tinha pouco dinheiro. Mas eu conheço inúmeras e dezenas de crianças que têm trauma porque seu pai não dava carinho. O pai pensa que o que o filho mais precisa é de conforto, mas o filho sabe que o que ele mais precisa é de amor. Nós, homens, que achamos que nos identificamos com o nosso trabalho, que idolatramos o nosso trabalho muitas vezes, e colocamos o nosso trabalho como a coisa mais importante da vida, que não é, e é até pecado idolatrar o trabalho está a serviço da minha vida, não eu a serviço do meu trabalho. Eu vivo e trabalho para que o trabalho me ajude a viver e ter qualidade de vida, e não eu ser escravo do trabalho, e não levar final de semana atividades da minha profissão, do meu trabalho, para ganhar cada vez mais dinheiro. Que adianta eu estar com o bolso cheio de dinheiro, se a minha família está se acabando? É um preço muito alto a ser pago. Eu não estou falando de você ser irresponsável com o seu trabalho, eu estou falando de você colocar o seu trabalho no lugar devido que ele deve estar. Há muitos homens e maridos que idolatram sua vida profissional, e para ele é mais importante do que o seu casamento, do que os seus filhos, do que o vínculo matrimonial, do que sua esposa, do que tudo. Ele paga qualquer preço para conseguir realizar o sonho dele, que é ser doutor. Há coisas mais importantes do que ser doutor, querido, embora não tenha nada de errado em ser doutor. Então a vida matrimonial exige às vezes sacrifício de coisas legítimas da minha parte. Há coisas legítimas que eu tenho que sacrificar para o bem do casamento, para o bem da minha esposa e dos meus filhos. Agora, se eu não estou disposto a pagar este preço, querido, está difícil. Nós queremos pagar um preço leve, um preço que custe muito, a gente não quer. Aí, resultado, colhe o casamento desfeito, o matrimônio, porque eu não quero pagar aquele preço. Outra ilusão é achar que o matrimônio nunca vai passar por mudanças. Sabe por que o casamento muda com o tempo? Porque o casamento é feito de pessoas que mudam com o tempo. E você é pessoa e você muda, o casamento muda. Viva feliz no seu presente, não se compare quando você casou há 30 anos atrás. Redescubra as riquezas do matrimônio hoje, sem ficar com saudade de 30 anos atrás. A beleza hoje no casamento. Um casal, por exemplo, que os filhos já cresceram e saíram de casa, tem possibilidades ímpares que não tinham quando os filhos viviam em casa. Aproveita. Fica com saudade. Há pessoas nostálgicas, né, que vivem em função do passado. Vive o presente, rapaz. Uma outra ilusão, está terminando. Que haverá um dia em que eu nunca vou me chatear, ou me aborrecer, ou me decepcionar com meu cônjuge. Que eu nunca mais vou precisar perdoá-lo de nada. Isso é uma ilusão. Eu preciso estar sempre disposto a perdoar. Inclusive, às vezes, o mesmo erro. Carmadelo quer dizer que pela 15ª vez? É Jesus que manda. A sua dificuldade de perdoar não salienta a dificuldade dela não, salienta o seu pouco amor, que não consegue ir além das 15 vezes. Ela lhe ferir 15 vezes, não apenas denuncia que ela lhe feriu 15 vezes, mas denuncia que você não tem amor suficiente para ir além de 15. Então ela revela a sua verdade, isto é bom. De repente o problema não é mais dela que me ofende, o problema já é meu que não tenho amor suficiente para perdoar depois da 15ª vez. Isto é bom saber disso, porque eu tendo consciência que eu tenho limite para perdoar, eu chego para o autor de todo o amor, que é Deus, e digo: Senhor, ajuda-me a perdoar, eu não consigo só, vem com a tua graça, e Ele me ajuda e eu consigo recomeçar de novo. Não sei se vocês já pararam para pensar, queridos, mas a fraqueza do outro revela a minha. A fraqueza do meu cônjuge revela a minha fraqueza. O adultério, que Deus nos livre, do meu cônjuge, revela talvez a minha situação particular familiar.
A esposa que não me acolhe no ato conjugal, que não se motiva, talvez revele algo de mim como marido. Que não sei, que nunca consegui conquistar minha esposa enquanto companheira, enquanto amante, enquanto companheira de amor. Eu não consegui conquistá-la. Eu sempre fui muito egoísta. Eu sempre só pensei em mim. Hoje a minha esposa, estou dando um exemplo. A esposa é frígida, a esposa não quer saber mais do marido. E ele diz, a culpa é dela. Você não sabe o que você contribuiu para que ela chegasse onde ela está. Com seu egoísmo, com sua grosseria, com sua pouca delicadeza, com sua falta de sensibilidade, e está aí agora a sua esposa, e você quer rejeitá-la, dizendo que a culpa é dela, para ir atrás de alguém? O outro revela-me, o outro revela quem eu sou. Isto é muito bom. Uma outra ilusão, a penúltima, achar que o amor cai do céu. Queridos, o amor se aprende amando. Não existe aula teórica de amor. Você pode entender o conceito geral de amor, mas se você quer amar, só tem uma maneira: ame. É como nadar. Você pode ter toda a teoria de natação, mas enquanto você não se jogar dentro d'água e não aprender dentro d'água a fazer os movimentos com a harmonia necessária para poder nadar e aprender a boiar, meu querido, você pode ouvir tudo sobre natação, você nunca vai aprender a nadar. A mesma coisa do amor. Nós já ouvimos dezenas de palestras sobre amor. Aqui mesmo já ouvimos palestras sobre amor. Não foi a primeira que nós já ouvimos. E a gente fica sempre dizendo: Senhor, dá-me amor para eu amar minha esposa, meu marido, Senhor. Enche-me de amor, venha Espírito Santo. Amor se aprende amando. Na medida que você ama, na medida que você se dá, na medida que você é capaz de sacrificar-se por amor ao outro, na medida que você é capaz de esquecer-se, de pensar no outro em invés de si, aí você já está amando. É assim. É uma coisa que vai crescendo. O amor se aprende amando. Não é ouvindo palestra que se aprende a amar. É amando no dia a dia, como nadar dentro d'água. Então você vai esperar a vida toda que algum dia Deus mande um amor do céu. Senhor, manda-me o amor do céu para que salve meu casamento, que eu não amo mais. Ama, começa a amar que o amor brota. Começa a fazer gestos de amor que o amor brota. E a última coisa, que é uma ilusão: achar que o homem não é diferente da mulher e que a mulher não é diferente do homem. Somos diferentes, sim. Nós vimos hoje de manhã como somos diferentes. Não adianta você, esposa, esperar um dia que seu marido seja como você. Ele nunca vai ser. Ele é homem. E é uma ilusão você, irmão, marido, homem, esperar que a sua esposa seja um dia como você, que pense como você, que deduza como você deduz. Às vezes lá em casa acontecem coisas engraçadas. Eu estou tomando café e a Vânia está em pé perto da mesa da cozinha, aí ela faz assim, está comendo e aponta para algo. Aí eu pego, dou a manteiga. Ela. Aí eu pego palito, de palitar. Ela. Aí eu já estou com a boca cheia, que eu também estou comendo, eu digo: minha filha, você quer o quê? Meu filho, guardanapo. Aí eu digo para ela: diga. Simples, né? Diga, filho, guardanapo. As mulheres sempre supõem que a gente vê as coisas como elas veem. Meu filho está na sua cara. Meu amor está na minha cara. Palito, guardanapo, manteiga, margarina. Mas amor, é óbvio que eu quero guardanapo, eu estava comendo. Você entende? Mas eu não pensei nisso, filha. Estou dando exemplos concretos assim, que eu sei que acontece na vida de vocês também. Ela não pensa como eu. Se a gente não entender bem que nós somos diferentes, ela pode dizer: mas que falta de atenção, você não dá o que eu estou lhe pedindo? E eu poderia dizer: mas que falta de atenção, você não diz o que quer? Mas porque a gente sabe que ela é mulher e eu sei que eu sou homem, aí eu começo a rir, né? Eu olho para ela: mulher, aí ela diz: homem. Beleza. O que deveria ser um problema se torna uma oportunidade da gente se divertir, porque eu sei que ela é diferente de mim. Amém? Destes mitos que nós falamos aqui, você se identifica com alguns deles? Vai lá. Tem alguma coisa que você se viu, se identificou aí? Vamos responder as 6 perguntas.
Rapidinho as que chegaram. Primeira pergunta. Escuta, chegaram perguntas aqui. Por que existem pessoas, presta atenção, chamadas ao matrimônio, mas não se casam? Deus não é o primeiro a querer que duas pessoas se casem. Atenção. Atenção, irmãs, discípulas de São Timbó. Lembra, né, do Renascer? São Timbó, livrai-me do caritó. Lá no Ceará chama-se caritó as pessoas que não casam nunca. Também existe uma oração muito comum lá no Ceará, que é assim, da Rainha da Paz. Quando ela é muito nova, ela reza sempre a Maria, Rainha da Paz, dizendo: Rainha da Paz, arranja-me um rapaz. E reza, e reza, e reza. E a coisa começa a demorar um pouquinho. Quando ela já está no meio, a coisa está começando a complicar, ela muda a oração. Já não é mais a Rainha da Paz, dá-me um rapaz. Ela já ora dizendo: Rainha da Paz, eu já não aguento mais. E continua pedindo a intercessão de Maria, para que Maria ajude a encontrar o companheiro, né? Senhor, eu quero, ó Senhora, intercede junto a teu filho. Depois de muito tempo de ela tanto pedir e não vir nada, aí ela vai para a terceira e última oração que diz: Rainha da Paz, agora não precisa mais. Então, respondendo a esta pergunta, pessoas que são chamadas ao matrimônio jogam para Deus a responsabilidade de Deus dar com quem elas vão casar, e vão esperar mais tempo ainda, porque não é Deus que vai dizer para você com quem você vai casar, é você que vai ter que descobrir nele com quem você vai casar. Há pessoas que têm uma visão espírita e dizem assim: desde toda a eternidade Deus separou aquela mulher para mim, então é aquela. Se tiver de ser, é ela. Não é assim não, gente. Deus pode ter um desígnio de amor para mim, para alguém, para que nós venhamos a nos casar, mas sou eu, na minha liberdade, que vou aderindo ou não àquele desígnio de amor de Deus. Eu posso inclusive dizer não a esse desígnio de amor se eu quiser. Eu sou livre. Eu não posso jogar para Deus a responsabilidade dele decidir com quem eu vou casar. Senhor, manda-me um rapaz, se for bonito eu caso, se for feio eu não quero. Senhor, se for louro eu quero, se for preto eu não quero. Se for alto eu quero, se for baixo eu não quero. Oh, olha a quantidade de meninas que eu conheço, mulheres maravilhosas, mulheres de Deus, que estão até hoje esperando que Deus mande, e vão continuar esperando, garotinhas, que Deus já mandou e você talvez não tenha percebido. É, porque fica esperando. Eu estou esperando que Deus me dê um sinal. Deus já deu milhões, né? Eu não estou esperando que apareça, 43 anos de vida já. Não, eu acredito que vai vir, porque eu sou chamado ao matrimônio, Deus deve providenciar. 50 anos de vida, eu ainda creio, eu tenho esperança que Deus vai mandar. 55 anos de vida, a felicidade é eterna, eu tenho esperança ainda. 60 anos de vida, meu Deus, a questão é minha pouca fé, eu não tenho fé. 65 anos de vida, Deus se esqueceu de mim. Atenção, olha para cá. Você pede a Deus que lhe dê uma pessoa. Primeiro você define se você é chamado ou não ao matrimônio. Aliás, você não define, você escuta, porque quem diz é Deus. Segundo, você começa a investir em relacionamentos para descobrir alguém que corresponda àquilo que, como mulher, você espera receber de algum companheiro. Aí namora-se, claro, tudo com responsabilidade, você está fazendo besteira por aí. Então você vai conhecendo as pessoas e vai juntando elementos para discernir se aquela pessoa é a pessoa que você crê que Deus queira com quem você case. Não é Deus que vai dizer para você, você é livre, meu irmão, você é livre, você não é bonequinho nas mãos de Deus, não. Eu creio que Deus tem um desígnio de amor, teve um desígnio de amor para que eu casasse com a minha esposa, mas fui eu que decidi casar com ela. Ele me deu elementos, eu rezava, eu escutava, eu juntei os elementos, eu fui juntando, é isso, tem aquilo, pedi palavras, conversava com alguém, ia percebendo como é que eu me sentia, analisava de maneira racional quem é ela, quais os valores que ela tem, o que ela gosta de fazer, e fui fazendo tudo isso numa salada. Os pontos positivos que ela tem, os pontos negativos que ela tem, os defeitos que eu percebo, as qualidades que eu percebo. Orávamos juntos, pedíamos palavra, Deus dava palavra e Deus confia. Foi assim que a gente foi construindo e chegamos a casar, estamos, graças a Deus, bem casados. Mas há pessoas que esperam que Deus, eu não sei, espera que um anjo apareça. Que um anjo apareça e diga, eis o homem.
O fato de você ser chamada ao matrimônio não quer dizer que automaticamente vai vir a pessoa. Você tem que descobrir a pessoa. E como é que você vai descobrir trancada dentro de casa? Como é que você vai descobrir se você tem conceitos mundanos para escolher marido, como ser bonito, ser rico, ser isso, ser aquilo? Há pessoas que nunca conseguem encontrar o seu marido porque os homens que apareceram na vida delas estão fora dos padrões das exigências dela. Há pessoas tão exigentes acerca do homem e a mulher, ou da mulher com quem vão casar, que nunca aparece, porque não existe aquela pessoa maravilhosa que tu pensa. Aí a pessoa não aparece, aí ela diz que a culpa é de Deus. Então, a pergunta é por que as pessoas chamadas a matrimônio não se casam? É você que tem que responder. Por que você não casou ainda? É você que tem que responder, minha querida, não é Deus, não. Ah, Carmadela, mas eu já pedi, foi muito, ele não manda. Tá bom, bebezinho, Deus é que vai cuidar de tu, e tu não vai assumir tua vida, não? Como é que é? Ah, eu já tive o Clotilde, mas eu não gostava dele. Eu tive o Fábio, ele era muito baixo. Eu tive o Carlos, ele era vesgo. Eu tive o Floviano, que não gostava de estudar. Pois é, querida, você vai encontrar sempre defeito. Vai ter sempre alguém com defeito, e aí? Antes só do que mal acompanhado. Então, minha filha, bela solidão. Olha, eu nunca me esqueci, uma jovem chegou para mim, eu dei uma pregação sobre esse assunto aqui, que não dá para falar agora, que o tempo não permite, falando sobre isso, de que é eu que tenho que assumir, eu tenho que ouvir, mas é eu que decido. E uma irmã chegou para mim, morta de feliz, mandou uma carta dizendo que tinha descoberto a pessoa da vida dela, estava alegre, e disse: Carmadela, eu fui libertada dos meus conceitos de esperar de namorado. Ela era escrava de determinados conceitos, do homem ideal. Minha irmã, descubra uma pessoa que tem o básico e invista nele, minha irmã. Invista no relacionamento, conheça a pessoa. Ah, mas eu sempre sonhei em casar com uma pessoa linda. Pois é, mas te enxerga, né? Tu não... E outra coisa, isso não sustenta casamento, não. Deixa de bobagem, rapaz. Procura alguém em Deus. Fica com alguma pessoa que... O importante é a pessoa que ame a Deus, a pessoa que tem os valores do Evangelho na sua vida. Isso é que é importante. Não fique preocupado se ele é bonito ou feio. Tem gente que perde marido, tem gente que não casa por causa da beleza do outro, porque não achou a pessoa bonita. Ah, ela é tão feinha, eu queria uma pessoa bonitinha. Menina, tu vai casar com uma pessoa que vai ser mãe dos teus filhos e pai dos teus filhos. Tu não vai casar com um bibelô, não, para ficar em casa observando. Um bibelô que eu fico só olhando, lindo, lindo, e daí? Eu preciso de alguém que tenha responsabilidade, alguém maduro, alguém que reze. Tudo bem, que eu tenha atração física, que eu goste também, mas pelo amor de Deus, diminui a sua exigência, minha querida. Você é muito exigente. Outro dia uma menina lá no Shalom disse: Carmadela, aqui no Shalom só tem homem baixo, né? Reclamando porque no Shalom realmente tem... No Ceará é só tudo batoré, né? Todo mundo é baixinho, os homens. Aí ele disse assim: aqui no Shalom só tem homem baixo. Eu disse para ela: minha irmã, mas que belos homens e grandes homens você encontra aqui, viu? Não vá perder a oportunidade de talvez começar um namoro porque ele é baixo. Não julgue a pessoa só pela altura dela, não. Há outras grandezas maiores do que a física. Mas tem gente que não suporta pensar nisso. Porque para ela tem que ser bonito, tem que ter cabelo assim, tem que ter sorriso assim. Oh, minha irmã, não se iluda. A vida não é feita disso, não. Embora seja um elemento importante, mas não é fundamental. A pessoa fica esperando. Até aparecem pessoas que se interessam. Aparecem pessoas que se interessam, aí o cara todo animado. Deus me livre. Não, meu irmão, antes só. A gente responde as outras depois do intervalo. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.